Olá pessoal, hoje nós vamos começar as nossas aulas à distância, devido à pandemia, e o nosso primeiro conteúdo, conforme previsto pela Secretaria de Educação, vai ser Química. Então vamos lá, aula 1, Introdução à Química. Bom, antes da gente começar, vale lembrar, tudo o que existe forma o universo. Isso inclui o tempo, o espaço, matéria e energia. Tudo é o universo. Vejam a imagem da Via Láctea que eu coloquei para vocês, uma imagem tirada da superfície do planeta Terra. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo são estruturas presentes no universo, são corpos celestes. Nós temos planetas, nós temos estrelas, inclusive galáxias inteiras são visualizadas do nosso céu noturno. E todas essas estruturas são formadas por matéria. Porém, vale lembrar, não são só os astros que são formados por matéria. Nós temos aqui exemplificando uma imagem do Sol para a gente. O nosso planeta, como parte desse universo, também é formado por matéria e tudo que está contido nele. Então, o ar, a água, a superfície do planeta, as rochas, o magma, os seres vivos, como nós, cachorros, gatos, plantas, tudo é formado por matéria. Então, é focando agora nessa matéria que nós vamos estudar. Ela é formada em nível submicroscópico por átomos. Pronto, né? Lá vem ciências com esses nomezinhos. O que significa submicroscópico? Significa que nós não conseguimos visualizar os átomos em um microscópio. Eles são estruturas pequenas demais. Existem os chamados microscópios de tunelamento que conseguem perceber os átomos na superfície dos materiais, mas a gente não conseguiu até hoje enxergar um átomo isoladamente. Mas como é que então a gente sabe que ele existe, professora? Existe uma diversidade de experimentos que já demonstraram a sua existência. Bom, aqui no slide a gente tem uma imagem curiosa, né? São 3 bolinhas, uma bolinha vermelha e 2 bolinhas azuis. Essa imagem é exemplificando a formação por átomos da molécula da água. Cada um desses pontinhos azuis que vocês estão enxergando simboliza um átomo de hidrogênio. E esse vermelho grande seria um átomo do elemento químico oxigênio. Esses 3 átomos juntos formam a molécula da água. Ah, professora, lembrei, né? Essa aí foi a última questão da avaliação diagnóstica. Foi. Bom, mas os átomos, como assim, professora, eles são bolinhas? Na verdade, essa é apenas uma forma de representar os átomos. Eles podem ser representados de diversas formas, nós temos diversos tipos de modelos atômicos diferentes. Só que nessa aula, para a gente conseguir visualizar melhor, nós vamos utilizar o modelo de John Dalton, que é essa pessoa que está na imagem de vocês à direita. O John Dalton, ele elaborou um modelo de um átomo parecido com uma bolinha de bilhar. Ele considerava que o átomo era muito pequeno, a menor unidade da matéria e indivisível. Hoje, nós já sabemos que o átomo pode sim ser dividido, ele é formado por partículas menores, entretanto, para facilitar o nosso estudo desse conteúdo, nós vamos utilizar o modelo de John Dalton. Em uma aula futura, nós vamos conhecer outros modelos de representação atômica. Os átomos têm características diferentes um do outro. Quando eles têm as mesmas características, nós chamamos de elementos químicos, ou seja, todos os átomos de hidrogênio vão ter determinadas características em comum. Átomos de oxigênio terão determinadas características em comum, de forma que esse grupo de átomos, então, vai formar um elemento químico. Nós temos os elementos químicos organizados na famosa, na linda tabela periódica, conforme a imagem desse slide mostra para vocês. Hoje, nós conhecemos 118 elementos químicos. Desses, 92 a gente encontra na natureza, os demais foram desenvolvidos em laboratório. Não precisa ficar desesperado agora. Vocês não precisam decorar a tabela periódica. Esse é um conteúdo que vocês trabalharão futuramente. Nós sabemos então
que existem os elementos químicos, são os diferentes tipos de átomos. Só que os átomos eles não estão sozinhos, eles se organizam das mais diversas formas, formando o que nós chamamos de moléculas. Sigam o exemplo do slide. Essas bolinhas brancas, lembrando, a gente está usando a representação de Dalton, que os átomos parecem bolinhas de bilhar. Então, essas duas bolinhas brancas representam átomos de hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio junto formam uma molécula do gás hidrogênio, representado por H2. Embaixo, nós temos um outro exemplo, o exemplo do oxigênio. Ele está representado como uma bola de bilhar um pouquinho maior, azul. Vejam, dois átomos de oxigênio formam uma molécula de uma substância chamada gás oxigênio. Notem, pessoal, muito importante, no modelo atômico de Dalton, para diferenciar os elementos químicos, são usadas esferas de tamanhos diferentes e também de cores diferentes. Então, prestem bastante atenção que isso não é um mero detalhe. Quando nós temos grupos de moléculas semelhantes, nós temos a formação de uma substância. Notem, pessoal, substâncias são presentes em toda a natureza. O nosso corpo é formado por substâncias químicas, o ar é formado por substâncias químicas, todo o universo é formado por substâncias químicas. Então, elas são encontradas em todos os lugares, inclusive no nosso organismo. Cada substância química vai ter propriedades únicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, propriedades que a gente vai estudar em um outro momento. Mas aqui é importante vocês entenderem que elas possuem, cada substância possui características que as definem, que são únicas. Nós temos aqui a representação de 3 substâncias químicas diferentes. No primeiro quadro, notem, nós temos substâncias, seguindo o exemplo do slide anterior, formado por 2 bolinhas de bilhar branca. Nós temos o exemplo aí de gás hidrogênio. No quadrinho do meio, uma substância cujas suas moléculas são formadas por 2 átomos de oxigênio. É um exemplo do gás oxigênio. E no último quadro, nós temos substâncias que as moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Nós temos o exemplo da água. Bom, pessoal, agora a gente vai estudar uma sequência de classificações das substâncias. Elas são muito importantes, prestem atenção para evitar de fazer confusões. A primeira coisa que é importante a gente definir é o que são substâncias puras. Quando nós temos apenas um tipo de molécula formando a substância, ela recebe a classificação de substância pura. Notem, nós temos um exemplo aqui no slide. À esquerda de vocês, nós temos um exemplo de água destilada. Professora, o que é água destilada? É quando a água passa por um processo de separação, nós vamos estudar, chamado destilação, na próxima aula, que retira todas as outras substâncias que estão misturadas à água. Ficam só moléculas de água. Nós temos então a água destilada. A água destilada é uma substância pura. Você possui apenas moléculas de água. Ao lado, nós temos o exemplo da água mineral. Notem, além das moléculas de água, tem uns átomos pintadinhos de rosa, indicando a existência de uma outra substância misturada. Nesse caso, nós temos uma mistura, não uma substância pura. Reparem, apesar da água mineral ser tida como uma água pura, não significa que ela seja uma substância pura. Quando a gente fala assim, a água mineral é pura de uma forma informal, significa apenas que ela é potável, boa para beber. Na realidade, a água mineral possui uma série de outras substâncias misturadas a ela. Curiosidade, da próxima vez que vocês forem beber uma garrafinha de água, leiam o rótulo, lá vêm descritas várias substâncias que estão dissolvidas na água que você está bebendo. Nós temos mais alguns exemplos de substâncias puras na natureza, ou seja, que a gente encontra apenas um tipo de molécula formando. Nós temos o cobre, que é formada apenas por átomos do elemento químico cobre, você não encontra outro tipo de substância. Nós temos o enxofre e na pontinha, de origem orgânica, nós temos o açúcar. O famoso açúcar de cozinha é um exemplo de uma substância pura.
formada por moléculas de glicose. As substâncias também vão ser classificadas conforme a sua composição em duas categorias, ou substâncias simples ou substâncias compostas. Substâncias simples. É bem tranquilo, pessoal. Nas substâncias simples, as moléculas são formadas por apenas um tipo de átomo, e só um. Nós já vimos alguns exemplos de substâncias simples nessa aula. Nós temos aqui o gás oxigênio, que é formado apenas por átomos de oxigênio. Nós temos o gás hidrogênio, nós já vimos também que ele é formado apenas por átomos do gás hidrogênio. E nós temos aqui no meio, representado em esferas amarelas, o gás nitrogênio. O gás nitrogênio tem as suas moléculas formadas por dois átomos do elemento químico nitrogênio. O segundo tipo de classificação que nós veremos são as substâncias compostas. Quando a substância é composta, significa que as suas moléculas são formadas por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Exemplo, a água. A água, como vocês veem à esquerda, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, motivo pelo qual a água é H2O. O H é a letra utilizada para representar o elemento químico hidrogênio. O O é a letra utilizada para representar o elemento químico oxigênio. Por que H2, professora? Porque você tem dois átomos do elemento químico hidrogênio na molécula. E o O não tem que ter número? Em geral, pessoal, quando tem um átomo só, ele não recebe o número 1, ele só vem sem um número subscrito. No meio, nós temos um outro exemplo de substância super famosa, que é o gás carbônico. O gás carbônico é formado por um átomo do elemento químico carbono, representado em vermelho, e dois átomos do elemento químico oxigênio, representado novamente em azul. Por ter um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, ele recebe a representação, CO2. Terceiro exemplo, nós temos a amônia. A amônia é composta por um átomo de nitrogênio mais três átomos de hidrogênio, sendo por isso representada como NH3. Nossos três exemplos são substâncias químicas compostas. Mais uma vez, por que composto? Porque são substâncias cujas moléculas são formadas por mais de um tipo de elemento químico. Só que na natureza, pessoal, a gente vai ter, na verdade, os materiais se apresentando com vários tipos de substâncias químicas na sua composição. São as chamadas misturas. Bom, aqui nós temos dois exemplos de misturas diferentes. Uma mistura líquida, que é o leite. Aí você olha para mim, ué, leite, professora, leite é mistura? Pessoal, o leite tem um monte de substâncias químicas diferentes. Ele é formado por água, ele é formado por gordura, ele é formado por açúcares, também possui uma diversidade de vitaminas diferentes, cada vitamina é um tipo de substância química diferente. Ele possui vários sais minerais. Então, o leite, na verdade, é uma mistura super complexa de diversos tipos de substâncias químicas diferentes. Ao lado, nós temos o granito. Olha só, mistura não é só líquido ou não é só gasoso, não. Nós também temos misturas sólidas. O granito é uma rocha magmática que é formada por basicamente três minerais diferentes: mica, feldspato e quartzo. Como nós vimos, as misturas são formadas por várias substâncias químicas diferentes. Bom, cada substância que forma uma mistura recebe o nome de componente. No leite, por exemplo, a água, a gordura, as diferentes vitaminas, os diferentes sais minerais são os componentes do leite. No caso do granito, que eu exemplifiquei para vocês, ele terá três componentes: a mica, o feldspato e o quartzo. O legal é que, por exemplo, no granito está bem visível esses componentes diferentes. Cada pontinho colorido desse é referente a um tipo de mineral. Notem que nessa placa de granito você tem pontos acinzentados, pretos e vermelhos. Três cores diferentes, três componentes diferentes.
As misturas apresentam diferentes fases, mas o que é uma fase? Não é nada complicado, pessoal. Uma fase é apenas uma porção da mistura que tem um aspecto homogêneo e uniforme, ou seja, que você consegue diferenciar bem. Conforme as suas fases, as misturas vão receber duas classificações. Aqui é bastante importante, hein, pessoal? Essa informação vocês vão precisar, inclusive, usar bastante lá no ensino médio. Atenção! As misturas podem receber a classificação de homogêneas ou heterogêneas. Notem, na imagem abaixo, nós temos uma mistura de água e sal. Vocês estão vendo uma fase, ela é totalmente uniforme e tem um aspecto homogêneo. Já na imagem da direita, nós temos um exemplo de uma mistura que tem mais de uma fase. Notem, o óleo é bem visível, separado da água que ficou embaixo. As duas fases bem diferentes entre si, mas ambas homogêneas e uniformes. Seguindo na classificação das misturas, o que são essas misturas homogêneas? Mistura homogênea significa que ela apresenta apenas uma fase. Pessoal, aqui português ajuda muito. O radical homo na palavra significa igual. Então, homogênea você tem apenas uma fase visível. Importante destacar, apesar de ser uma mistura, o que vocês estão vendo nas imagens não são substâncias puras, certo? Nós temos mais de uma substância, é uma mistura. Não é possível distinguir os componentes. Além disso, nós chamamos as misturas homogêneas de solução. Aqui na nossa esquerda, nós temos um exemplo de solução. É uma solução de água e sal. É uma mistura homogênea, apenas uma fase visível. Na nossa direita, nós também temos uma mistura. É o bronze. O bronze é um material resultante da mistura do cobre mais do estanho. Segundo tipo de classificação que nós temos são as misturas heterogêneas. Olha o português ajudando de novo a gente. O radical hétero significa diferente. Ou seja, nas misturas heterogêneas, você vai ter duas ou mais fases diferentes visíveis. É bacana porque é possível distinguir os componentes a olho nu. Notem de novo a nossa mistura de água mais óleo. Nós temos duas fases visíveis. Nós temos a fase da água embaixo e nós temos a fase do óleo em cima. Na direita, olha aí o granito de novo. Ele é uma mistura formada por 3 componentes e os 3 componentes são visíveis. Ele, no caso, tem as suas fases granuladas. Ela não vai ser contínua, mas elas são bastante diferentes entre si e é possível nós visualizarmos. Lembrando mais uma vez, pessoal, cada componente é uma cor diferente. As misturas heterogêneas, elas podem receber alguns nomes especiais, algumas classificações conforme o seu número de fases. Primeira que a gente vai ver, as misturas bifásicas. De novo, português salva-vidas, pessoal. O radical bi significa 2. Bifásica é porque tem 2 fases. Uma fase do óleo, a outra fase da água. Outra classificação é a trifásica. Olha que lindo português. Tri significa 3. Se é trifásica, nós veremos 3 fases diferentes. No exemplo, nós temos uma mistura de água, areia e óleo. Vejam, a areia fica por baixo, é bastante visível. Nós temos uma fase intermediária, que é a água, e a fase superior, que é o óleo. O último tipo de mistura heterogênea que a gente vai ver são as polifásicas. Polis significa vários, é o radical para vários. Na polifásica, nós teremos 4 fases ou mais. Exemplo, a mistura de água, areia, óleo e gelo. A primeira fase na parte inferior, areia. Nós podemos ver a segunda fase também facilmente, que é a água. A terceira fase, o óleo. E o gelo fica bastante visível também. Ele forma a 4ª fase.
4 fases visíveis nessa mistura. E olha que bacana, uma mistura heterogênea, pessoal, pode também ser composta por uma única substância, só que em diferentes estados físicos. Por exemplo, olhem essa imagem, um simples copo de água com gelo. Quando nós observamos o copo de água com gelo, nós vemos que o gelo forma uma fase diferente, boiando na água, já que a sua densidade é menor. Nós vamos ver esse conteúdo de densidade na próxima aula. Já que ele tem uma densidade menor do que a água no estado líquido, a mesma substância química, por estar em estados físicos diferentes, acaba formando uma mistura bifásica. Aqui vale um pouco de atenção, pessoal. Algumas misturas heterogêneas têm os seus componentes visíveis apenas ao microscópio. Exemplo, o leite. Aí você olha, nossa, professor, o leite é uma mistura heterogênea, mas ele parece tão uniforme. Pessoal, quando nós avaliamos o leite no microscópio, é possível ver bem diferenciados 2 componentes, a gordura e a água. Lembrando que na água nós temos uma diversidade de outras substâncias químicas dissolvidas. Outro caso muito interessante de mistura é o sangue humano. Você olha, oi, professor, o sangue? Sim, o sangue. Apesar dele ter o aspecto dele bastante vermelho, uniforme quando a gente observa, quando colocado ao microscópio é possível ver diferentes componentes. Nós separamos o plasma, a parte líquida do sangue, das células, que são sólidas. Notem a imagem. Nela nós vemos uma série de tipos celulares diferentes, várias hemácias que parecem essas rosquinhas falhadas no meio, e em roxo mais escuro nós temos o exemplo de linfócitos. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro conteúdo, a nossa primeira aula. Nós vamos parando por aqui. Apesar dela ter sido curta, nós vimos uma série de conceitos diferentes que é muito importante que estejam bem fixados na sua cabeça. Se você tiver dúvida, poste nos comentários lá na sala de aula para eu poder auxiliar vocês. Lembrando, quando você terminar de assistir essa aula, assista também os 2 videozinhos do YouTube que a gente deixou destacado para vocês. E só depois disso, vão lá e façam a atividade de fixação. Estou aguardando os formulários de vocês chegarem. Me ajudem? Deem um feedback do vídeo. A ideia é que a cada semana eu produza o vídeo com a apresentação nova para auxiliar vocês. Aguardo o retorno, aguardo as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.